lá na minha lista estava escrito depilação. Porque eu depilava minhas pernas, até meus braços. Eu rapava com barbeador. Quando ele abriu aquela gaveta, ele me mostrava todo tipo de depilações. Depilações, irmão. E eu olhava assim e falava assim, nossa, é pecado? Ele dizia, é pecado sim, crentinha. É pecado. Você sabia, irmão e irmã, que cada lâmina, cada cera, cada movimento de corte que você faz no teu corpo, tirando, rapando, removendo os teus pelos, ou seja, a depilação, está contando no céu, no relógio de Deus, a tua entrada no inferno. Essa prática está levando muitos homens, mulheres, crentes ao local de tormento. Hoje nós iremos saber de tudo, de onde veio, de onde originou-se essa prática pagã que muitos crentes estão praticando. Para você que não me conhece, me chamo Moisés do Ceará, o pregador da justiça. E já peço o teu gostei. Ajude este conteúdo a alcançar mais vidas para que pessoas sejam libertas pelo sangue de Jesus. Bem, como é de costume, algumas pessoas, homens e mulheres, se depilarem, tirarem os seus pelos, seja das axilas, das virilhas, das partes íntimas, das pernas, dos braços, dos seus membros. Muitas irmãs e irmãos estão cometendo essa prática pagã, pecaminosa, achando que não tem nada a ver, que é questão de higiene. Mas hoje irá cair por terra essa prática imunda. Hoje irá ser revelado tudo sobre a depilação. Peço a você, fique até o final para não perder nada sobre esse assunto. Já quero entrar aqui na questão de onde veio, originou-se a depilação. A depilação ela vem do Egito. Os primeiros indícios da depilação são do Egito Antigo. Nessa época, as mulheres usavam argila, sândalo e mel, dando origem à técnica de depilação com cera egípcia. De acordo com relatos, a rainha do Egito, Cleópatra, banhava tiras de tecido ou de pele de animal em cera quente de abelha para se depilar. Nós já estamos aqui entrando no ápice, na raiz do problema. Egito Antigo, terra pagã, terra mundana, de onde se origina a depilação. A rainha Cleópatra, a mundana, que adorava os deuses do Egito, já se depilava, usada pelo diabo, para mais tarde, para no decorrer dos séculos, as pessoas, homens e mulheres, serem influenciados por essa prática. Aí você me pergunta, mas só foi no Egito Antigo, Ceará? Não. Tem também na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga que surgiu o primeiro instrumento de depilação, o estrigil. Era uma vara de ponta curva que tinha em torno de 30 centímetros e era utilizada para retirar o creme depilatório à base de vegetais, cinzas e argila juntamente aos pelos. Outra terra pagã, de onde surgiu a cera. Vejamos aí, meus irmãos, que em outra terra pagã, na Grécia, usavam aí esse instrumento que você está vendo na sua tela, estrigil, que tirava aí o creme depilatório, que era a base de vegetais. Então, nós estamos vendo que está se modernizando a coisa.
E os meus irmãos que estão me acompanhando, peço que fiquem até o final. No final tem uma surpresa grande. Para não ficar aqui só nesse estudo, vocês irão ver arrebatamentos de irmãs que foram ao inferno. Se muitas das pessoas não acreditam nos estudos que estamos transmitindo no lado espiritual, vocês irão ver que a coisa é séria. Vamos avançando no estudo que já chega ao Império Romano. Neste período, os pelos passaram a ser considerados vulgares. Dessa forma, a depilação tornou-se hábito das mulheres, dos homens, dos ricos e dos pobres. Segundo boatos, os cremes depilatórios do Império Romano tinham soda cáustica na sua composição. A porta está estreitando, hein, irmãos? Egito Antigo, Grécia Antiga e chegou agora já ao Império Romano. Olha o que é que o diabo colocou aí na mente das pessoas, dizendo que eram vulgares ou fora de moda. Aí começou a se tornar moda, hábito das mulheres, homens ricos e pobres. E eles colocavam ali o Império Romano, o povo, a classe alta, as mulheres, soda cáustica na sua composição. A coisa vai avançando. Vamos também avançar para a Idade Média, ou conhecida como a Idade das Trevas. Era uma época em que muitas atitudes eram consideradas pecaminosas, inclusive os hábitos básicos de higiene, como tomar banho, por exemplo. Além disso, a depilação era condenada, e caso alguém ousasse se depilar, o ato era considerado bruxaria e heresia. Idade Média, mais ou menos ali no ano de 470 a 1480, nesse período, a depilação era condenada, hein? E caso alguém ousasse se depilar, o ato era considerado bruxaria e heresia, meus irmãos. E hoje é normal, quem não se depila é cafona, é brega, mas no passado, no tempo da Inquisição, era estreito. Vamos avançar no nosso estudo. Quando Pero Vaz de Caminha chegou no Brasil, ele fez um compilado de observações sobre o lugar e o povo que nele vivia, e contou na sua carta para Portugal que as índias brasileiras não possuíam os pelos pubianos. Dessa forma, acreditou-se que elas nasceram sem os pelos, mas posteriormente descobriram que elas raspavam-os com a espinha peixe lixa. É forte, hein, irmãos? Esse fidalgo português, Pero Vaz, chega no Brasil, aí olha ali as índias, e por ele ver que elas não tinham os pelos pubianos, foi o que ele pensou? Nasceram sem os pelos. Mas depois foram descobertas que elas raspavam-os com a espinha do peixe lixa. Aí da onde vieram esse costume das índias também se rasparem, tirarem os seus pelos? Lá da Grécia, lá da Roma, lá do Império Romano. Muito forte, hein, meus irmãos? Olha como no decorrer dos anos o diabo ele vai tomando espaço. Agora vamos para o século XX. Com a inserção da mulher no trabalho, a moda passou por uma revolução. Os vestidos perderam as mangas, uma vez que as tarefas exigiam movimentos com os braços. Dessa forma, os editoriais estabeleceram que era necessário estar com as axilas limpas para usar um novo modelo. Anos mais tarde, surgiram as minissaias e com elas a necessidade de manter as pernas livres dos pelos. Por volta de 1915, começaram a circular anúncios de serviços de depilação em revistas femininas brasileiras. A modernidade chegou, a tecnologia chegou, os vestidos, como aqui fala o artigo, perderam as mangas. Claro que é o diabo usando esses estilistas. A moda entrou nos templos, na igreja, no mundo. Aí anos mais tarde surge o quê? A minissaia. Aí usando a minissaia, as crentes, o povo mundano tinha que
rapar, tirar os pelos para mostrarem as suas pernas lisas, para dizerem que estavam na moda. Aí circula os anúncios de serviços de depilação e o povo se entrega a esse embaraço. Agora que nós já vimos de onde veio, se originou a raiz, o começo dessa moda pagã, vou falar para você, irmão e irmã. Olha o perigo que vocês estão correndo se depilando. Não vou falar aqui nem do lado espiritual, mas sim do lado físico, da matéria. Prestem atenção. Os pelos são muito importantes para a proteção corporal do ser humano, além de ajudarem a regular a temperatura. Servem como uma barreira para evitar a entrada de micro-organismos e bactérias. Depilar o corpo pode deixar algumas regiões importantes mais sensíveis e vulneráveis. Os tipos mais comuns de depilação, como a lâmina de barbear e a cera, pode causar dermatites, foliculites, infecções, manchas, feridas e alergias. Enquanto os cremes depilatórios podem desencadear eczemas. Muito forte, hein, irmãos? Você que está aí se depilando, tenha cuidado para que no teu corpo você não tenha uma dermatite, foliculite, infecções, manchas, feridas. Você é irmão ou irmã que se depila com lâmina, creme depilatório, cera quente, depilação a laser. Aqui são os especialistas, aqui não é o Moisés do Ceará que está falando. São os especialistas que estão falando. Que os pelos, eles protegem o teu corpo, a tua genitália, o teu órgão, o teu braço, as tuas axilas de bactérias. Muitas irmãs e irmãos estão depilando o seu corpo e achando que é normal, dizendo que é higiene, saúde. Higiene, minha irmã e meu irmão, se trata com água e sabão. Aqui é vaidade e você pode estar correndo um risco muito grande de ir para o inferno. Você está deixando a tua pele sensível e vulnerável. O diabo pode armar uma cilada para que alguma infecção entre no teu corpo e você morra pelo fato que você está depilando o teu corpo. E nós sabemos, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E se alguém destruir o templo, Deus o destruirá. Você sabia, irmão e irmã, que Deus lhe vê como uma prostituta, um prostituto, uma meretriz, um ator pornô? Vou te explicar. Nos filmes adultos disseminaram essa cultura do raspa-tudo por uma questão de visualização, ou seja, lascívia, concupiscência, pois as mulheres, como sempre, passaram a ser cobradas pelos parceiros para fazer isso, até que por fim o costume se popularizou e as mulheres passaram a ser cobradas pelas próprias mulheres para fazer isso, especialmente através das revistas femininas. Como vocês viram aí, quem rapa a sua genitália, o seu corpo, perna, axilas, se depila, é tido como uma prostituta, pois já no século XXI, já no mundo da tecnologia, da vaidade, esse costume ele se popularizou, avançou nas telas de filmes adultos, com as mulheres ali nuas fazendo ato sexual com seus parceiros, e para ficar visível aos olhos daqueles que assistem esses vídeos, elas tiveram que tirar, raspar, até os homens também, porque se tornou uma coisa comercial. Mulheres que pousavam em revistas, Sex, Playboy, homens também, G Magazine, revistas adultas, e tinham ali que raparem, causarem lascívia nos seus órgãos para chamarem a atenção, mas Deus não se agrada dessa prática do inferno.
Você sabia que as japonesas estão dando um banho de santidade nas mulheres ocidentais? Puxando aqui já para o nosso país, Brasil. Mas por que, Moisés do Ceará? As japonesas são de povos pagãos, adoram os deuses hindu, os deuses do budismo. Mas eu vou te explicar, preste atenção. As japonesas, elas não tiram seus pelos pubianos porque não querem ser ou serem associadas a prostitutas. Isso mesmo que você ouviu. Japonesas não querem ser semelhantes às outras mulheres que se depilam e elas chamam de prostitutas. Elas têm mais temor ao Deus dela, à religião dela, ao povo dela, respeito do que muitas mulheres brasileiras cristãs dentro da igreja que se dizem crentes e estão nessa prática do inferno. E nós sabemos que em Gálatas, Paulo escreve aquela carta à igreja da Galácia, onde diz no capítulo 5, versículo 19, que é lascívia, é sensualidade, obras da carne que irmãs estão promovendo no seu corpo. É mais um vídeo de alerta. Eu tenho sofrido retaliações espirituais pela pomba gira que vem me atacar nos sonhos, furiosa, com raiva, com a cara de raiva, querendo me ver cair. Peço aos irmãos oração pela minha vida. Eu não ganho R$1 no YouTube para trazer esses conteúdos espirituais para vocês. Peço a contribuição de vocês, dê valor a este canal, assista até o final, deixe sempre o seu joinha. Agora, se vocês não acreditam no que eu passei aqui, vocês viram que veio do Egito, passando a Idade das Trevas, Idade Média, até no século XXI. Essa prática foi ali nos países orientais, no Japão, onde também mulheres como as japonesas não usam desse artifício, porque para elas é prostituição. Aqui foi completo. Falamos também questão de saúde, mas algumas irmãs ou irmãos podem estar com alguma dúvida em relação a se depilar quando for para o médico, fazer algum exame transvaginal ou outros semelhantes. Eu vou deixar agora o testemunho de duas irmãs que foram para o inferno e viram pessoas crentes, pastores, mulheres missionárias, pessoas sofrendo, gemendo, porque depilavam o seu corpo. Se vocês não acreditam no que eu passei aqui, no estudo pente fino que eu mostrei aqui, agora vocês vão ver o lado espiritual, o perigo espiritual que irmãs e irmãos estão correndo. Vejam o testemunho a seguir e surpreendam-se. Entrei em uma área que agora muitos vão comentar. Você tá ligado para poder ouvir essa? Entrei na área da depilação. Pela segunda vez, o Senhor me mostrou a depilação que até... E você viu as mulheres lá não sendo castigadas por conta disso? Muitas Crente. Irmãos, o inferno, ele não tá cheio de ímpio. O inferno não tá cheio de idólatra. O inferno não tá cheio de macumbeiro, de satanista. O inferno tá cheio demais de crente. Irmãos, era muito grande. O lado de fogo é enorme, eu não vi. Mas a ala que eu vi. Crente. O anjo, ele deu uma sopro. Ele deu uma sopro tão grande, o anjo Miguel, porque lá na minha lista estava escrito depilação. Porque eu depilava minhas pernas, até meus braços. Eu rapava com barbeador. Até os braços. Eu tinha bigode, tinha tudo. Os homens são liberados pelo Senhor, pode, mas as mulheres, não. Mas os homens, ele não pode depilar também parte íntima. A única coisa que o pai libera para o homem
é a barba e o cabelo. E o que tem de pastor tirando sobrancelha, depilando perna, tirando as axilas, a parte íntima no inferno. E mulheres de Deus agora? Tem muitas. Que aqui na terra era usada pelo Espírito Santo. Praticava essa iniquidade, irmão, o anjo deu um assopro. Quando ele deu esse assopro, o clarão entrou, aonde estava escuro, e elas começaram a procurar todos os homens e mulheres juntas. Procuraram os seus cabelos da parte das pernas, das axilas, da sobrancelha, da cabeça, dos braços, de tudo. E os demônios torturando elas todo o tempo. Eles, ela, torturando. Cata, vai, separa aí, separa dos cabelos aí, vê se tu acha aí. E um empurrando a outra assim, do lado assim. Ela é Bel, e gritando aquela coisa. E eu gritando, anjo, me tira daqui, eu não aguento mais. E você fala, um cheiro horrível, irmãos, que é lá. Lá fede, irmãos. Lá é horrível, o cheiro de enxofre é horrível. E elas caçando o cabelo, então, depilação é pecado. O Senhor me mostrou isso no ano de 2019. Eu continuei praticando. Quando foi no ano de 2020, ele me desceu o cacete de novo. Me mostrou que era pecado. E eu digo sem medo de errar, que eu fiz uma prova com Deus. E falei, Deus, se foi o Senhor mesmo, que falou mesmo que é pecado, e naquele lugar onde eu vi essas mulheres sendo torturadas, mas com que todas as partes do meu corpo íntimo parem de crescer. O Senhor me mostrou que Ele é Deus. Porque quem me levou lá foi o Espírito Santo de Deus. Não tenho problema nenhum na hora da relação com meu esposo, e nem nas minhas partes, nenhuma do meu corpo tem cabelo como tinha antes. Porque eu fiz prova com Deus e Ele me mostrou que Ele era Deus. Então não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu preservo a doutrina de Deus. E vou lutar até o fim, por mais que eu seja condenada, por mais que eu seja caluniada, por mais, porque uma vez eu fui falar para uma pessoa que depilação era pecado, me chamaram de ceboso. Eu falei, ceboso é o inferno, aonde as pessoas que não dão ouvido à voz de Deus vai ficar lá procurando por fio de cabelos e não vão dar conta, sendo torturada. E chega a hora do juízo. E quando chegar esta hora, não tem mais tempo de se arrepender e dizer, eu volto atrás e faço tudo diferente. Você está tendo a oportunidade hoje. Nem eu, nem meu esposo, desde quando o Senhor me mostrou pela segunda vez, praticamos, mas fizemos prova do Senhor, e Ele mostrou que Ele é Deus. Irmãos, isso é pecado. O inferno tem uma arma somente para isso. Quando for passar pelo ginecologista, aí é diferente. Eu engravidei da minha filha, Vitória, e eu estava num processo de gravidez de alto risco. E eu tive que, algumas vezes, passar por alguns exames constrangedor, que toda mulher, às vezes, tem que passar, prevenção, transvaginal, essas coisas. E quando eu ia, eu descia 7 dias. 7 dias em oração, pedindo resposta de Deus para me liberar, para me poder fazer aquela limpeza básica, para me poder passar pela mão do homem. Sabe o que Deus falava comigo? Filha, se tu não tivesse me pedido, por 2 vezes o Senhor também falou comigo, eu iria te envergonhar diante dos homens. Mas como tu me pediu por misericórdia, eu te liberarei. Foi quando a minha filha foi nascer e quando eu tive que fazer esse exame. O Senhor me liberou 2 vezes para me poder estar fazendo essa depilação. Então, quando você pede para o Senhor, Ele te libera. Só que é preciso pedir. uma necessidade extrema. É uma necessidade que estava em mim e uma necessidade que há em muitas mulheres. Entendeu? Então, tudo há um diálogo com Deus. E Ele pode te liberar. Agora você já fez. Você tem que pedir perdão. E quando chegar a hora de você passar por uma situação dessa, você pedir
para o Senhor te liberar, para você poder passar de consciência limpa, para que você não venha ser condenado ao inferno, porque você pediu, ele te liberou e ele sabe de todas as coisas. Então é diferente. Você tá aí entendendo? Agora, fazer por vaidade é diferente. Não? Paulo fez por necessidade extrema. Exatamente, foi uma necessidade. Não é pecado. As irmãs que vai se apresentar o ginecologista, Exato. para evitar constrangimento, ore a Deus, pede a direção ao Pai, que o Pai vai te dar. As axilas não pode, Miss Lena, Goiás, não pode. Nem as axilas, nem perna, sobrancelha, cabelo e nem a parte íntima. Só se for no caso de uma necessidade, igual o Senhor falou comigo. E ele me liberou. Fora isso, é pecado. No inferno tem muitos que estavam fazendo isso e estão lá até hoje. Tentando encontrar os cabelos da sobrancelha, das axilas, dos braços, das pernas, da parte íntima, do cabelo, em todo lugar. E nunca encontraram. E mesmo que eles encontrem, não tem salvação mais. Então, hoje é a oportunidade. Isso é uma doutrina, irmãos, a palavra. O Senhor vem dizer na palavra dele que ele conhece cada fio de cabelo da nossa vida. Cada fio de cabelo que tem nosso corpo, ele conhece, irmão. E ali ele dizia pra mim, vem, crentinha, eu vou te mostrar mais. Aí ele foi e abriu outra gaveta. Quando ele abriu aquela gaveta, ele me mostrava todo tipo de depilações. Depilações, irmão. E eu olhava assim e falava assim, nossa, é pecado? Ele dizia, é pecado sim, crentinha. É pecado. Você tá assustada? Porque você usa, né? Eu falei assim, eu uso. Eu não sabia que era pecado. Ele disse, é pecado, crentinha. Aí ele falou assim pra mim assim, ó, crentinha, quem te fez? Não foi Deus? Falei, foi. Então, se ele deixou esses pelos em você, porque você precisa dele. E você tira. Não só você, como a tua igreja tá cheia. E aí, irmãos, eu fiquei mais envergonhada. Porque ele disse assim pra mim, você sabe de quem surgiu a depilação de perna? Eu disse, não sei. Ele falou das prostitutas. E a tua igreja tá cheia. Só que estão tudo enganadas. Porque são tudo minha. Lá no céu jamais elas vão entrar. Irmãos, às vezes os irmãos eu falando isso falam assim que nada. Mas o problema é teu. Meu não é. Porque aquilo que Deus mandou falar, eu estou falando. O problema é teu. Eu não tenho compromisso com o homem nem com você. Meu compromisso é com Jesus. O problema é teu. Naquele dia, eu não vou dar conta do teu sangue, não. Naquele dia, você não vai dizer que é enganada, porque enganada você não é. De hoje em diante, você não é mais. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Muito forte esse relato, o testemunho dessas irmãs. Vocês viram que no inferno tem missionários, missionárias, pastores, crentes, que até talvez, posso imaginar eu, que zombavam da doutrina, zombavam dos servos, das santas de Deus, que não se depilavam e até talvez diziam, escarneciam, olha aquela mulher, parece um gorila, aquele homem todo peludo, parecendo um macaco. Talvez tinham zombações dessa forma, mas hoje estão arrependidos porque se depilavam, e depilação é pecado aos olhos de Deus. Eu tenho desenvolvido um trabalho sério, um trabalho coerente na plataforma, um trabalho voltado à doutrina de Jesus. Quero almas, venham, venham, venham. Venham almas para serem salvas pela doutrina de Jesus no seu sacrifício, porque aquele que creu na doutrina, aquele que crê no sacrifício de Jesus, automaticamente, sim, esse crer na sua doutrina santa, a salvação é pela graça em Jesus, mas a doutrina espiritual no corpo leva ao céu. Não se esqueça de deixar o teu joinha, porque Jesus é amor. Mas você já sabe decorar o nome do canal. Ele é Justiça.